Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso quarto dia de novena, esse tempo de tanta riqueza onde nós estamos aprendendo mais e conhecendo essa realidade espiritual que são os anjos, seres espirituais criados por Deus para cuidar de nós e nos auxiliar no caminho da santidade, no caminho enquanto nós estamos nesta vida, enquanto nós passamos por essa vida temporária, eles são um auxílio necessário para nos ajudar em todas as instâncias da nossa vida, da nossa realidade. Nós vamos já iniciar esse novo dia de aprendizado, saudando o nosso anjo da guarda, saudando também a Santíssima Trindade que rege todo esse exército celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Hoje nós vamos conhecer as potestades. Nome diferente, né? A gente não tem o costume de falar ou de ouvir esse tipo de nome, a não ser quando nós lemos ou ouvimos na liturgia alguma palavra nesse sentido. Eu quero já para nós começarmos, tomar com você duas palavras, para que a gente possa entender qual é a função dessa hierarquia de anjos. Se você tiver com a sua Bíblia, tome-a. Pegue a sua Bíblia para a gente poder ler fazer essa leitura juntos. Se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo agora, anotar essas citações e depois você ler completa para compreender todo o contexto dessa palavra. A primeira palavra que nós vamos ler é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas espalhados neste século, contra as forças espirituais da maldade espalhadas pelos ares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda palavra que nós vamos tomar também é uma leitura da carta de São Paulo, mas agora aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, o que há nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nas duas palavras, nós vemos aqui um contraponto. De um lado, São Paulo aos Colossenses diz que todas as coisas foram criadas por ele, no contexto da palavra diz que elas são para nosso bem, para nossa santificação, para nos auxiliar. E a outra palavra de São Paulo aos Efésios diz que nós devemos lutar contra todo o principado, toda a potestade. Parece uma contradição, mas na verdade não é. E eu explico para você por quê. Quando nós fizemos lá a introdução para essa novena, nós entendemos que quando criados os anjos, eles tiveram seu momento de escolha a partir da encarnação de Jesus, a partir do momento que souberam que Jesus seria um ser humano encarnado para a remissão da humanidade, os anjos fizeram a sua escolha entre amar e servir a Deus e não amar e não servir a Deus. Passou a existir, a partir desta escolha de Lúcifer, acompanhado por 1/3 dos anjos do céu que acreditaram nas suas mentiras contra o amor de Deus, passou a existir o inferno. Esse estado de ausência do bem, ausência da graça de Deus e a distanciamento de Deus. Nesse momento, então,
existindo o inferno, junto com Lúcifer, 1/3 dos anjos do céu foram retirados de lá, retirados da presença de Deus, e passaram então, já agora conhecidos como anjos caídos ou demônios, passaram dentro das suas mesmas hierarquias, como tem no céu, tem no inferno. Exatamente. É isso que você pensou. Eles obedecem a Lúcifer. Os anjos de Deus obedecem a Deus. A diferença, a grande diferença, é que Lúcifer é uma criatura, enquanto Deus, o Criador, é muito maior que isso. Quando nós vemos Lúcifer e os seus anjos serem expulsos do céu e é criado o inferno, esses anjos, eles passam a odiar o ser humano. O alvo de todo o seu ódio passa a ser o ser humano, porque Deus escolheu amar os homens, escolheu se encarnar, escolheu morrer numa cruz para resgatar o homem pecador. E Lúcifer então odeia o homem, odeia a humanidade e tudo que faz, tudo, não se engane, tudo que o diabo faz é para o seu mal, para o seu prejuízo, para que você tenha dor, para que você tenha perdas espirituais, perdas materiais, para que você tenha prejuízos de uma forma geral, completa. Nada, nenhuma sugestão de Satanás será para o seu bem. Tanto que, quando nós somos tentados a fazer algo que não é bom, nos parece bom, depois vem a nossa consciência e o próprio diabo, que também é chamado de acusador, para dizer para nós: que feio, por que você fez isso? Olha como você é miserável. E nós ficamos lá com a nossa consciência pesada, porque falamos o que não devíamos, fizemos o que não devíamos, não é assim? Então esse é o diabo. E por isso São Paulo fala: ora, para que nós busquemos esse apoio, essa força, porque são obras e criaturas de Deus. E depois adverte então aos Efésios que nós devemos ter cuidado com as astúcias dos demônios que estão espalhados pelos ares. Quando São Paulo fala desses ares, ele não quer dizer nada além de que os diabos, os demônios, os anjos também, nessa dimensão diferente da nossa, que nós falamos lá na introdução e temos falado todos esses dias, essa dimensão diferente da nossa significa que sim, nós podemos habitar nos mesmos espaços. Assim como o seu anjo da guarda está ao seu lado todos os dias e está com você e te acompanha por onde você vai, com certeza o diabo também já separou alguns capetinhas para seguirem você e te influenciarem a fazer o mal. Você se lembra? Eu me lembro quando eu era criança, bem pequena ainda, a gente assistia um desenho do Pica-Pau. E o Pica-Pau tinha, num episódio específico, um anjinho que ficava do seu ladinho, incentivando ele a fazer o que era bom, e um capetinha do outro ladinho que ficava atormentando ele ali para fazer o que era mal, para judiar, para bater, para brigar. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Nós aprendemos com São Tomás de Aquino que essa realidade está presente em nós, está presente no nosso dia a dia. O diabo que tenta nos incentivar a fazer o mal e os anjos de Deus que tentam nos incentivar a fazer o bem. Qual que é a problemática dessa situação toda? Qual que é a grande questão? O diabo não pode decidir por você. É você quem escolhe viver no bem ou viver no mal. E é por isso que quando nós caímos e nós optamos em escutar aquilo que Satanás está dizendo para nós e nós ficamos com o nosso coração apertado, sabendo, cientes que aquilo não foi correto, nós buscamos pelo sacramento da confissão, para que nós possamos nos arrepender e voltar para a presença de Deus. Hoje, louvado seja Deus por Jesus, que se encarnou, que criou esse ministério sacerdotal e que nos permite isso. Nem sempre foi assim.
Eu quero tomar com você na palavra de Deus para exemplificar isso também que eu estou te dizendo, uma citação, algo que aconteceu com o rei Davi, para que a gente possa entender qual que é a atuação dessa potestade. Vamos lá. A leitura, ela está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Eu fiz novamente um apanhado desse capítulo para que você possa compreender aquilo que nós queremos trazer para esse momento, mas novamente eu reafirmo a você, faça a leitura do capítulo inteiro, compreenda tudo que está escrito nesse capítulo. Eu vou só pincelar esses momentos para a gente poder compreender quem é essa potestade, tá ok? Satanás quis prejudicar Israel e, para tal, induziu Davi ao erro, recenseando Israel por orgulho. Davi disse a Joabe e aos seus outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Por que meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria eu trazer a culpa sobre Israel? Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E o Senhor disse a Davi: Estou lhe dando 3 opções. Escolha o teu castigo, e eu executarei contra você. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Davi respondeu: Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe por causa do erro de Davi. E ele disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa palavra nós vemos então que Davi, o rei de Israel, naquele momento, por orgulho do seu coração, depois de uma série de vitórias, ele quis então engrandecer-se e quis contar todo o exército de Israel. Isso desagradou ao coração de Deus. O quê? Contar o exército? Não. O orgulho do coração de Davi. O orgulho, o querer gloriar-se de algo que não lhe pertencia. A glória de Israel era do Senhor, porque era o Senhor quem vencia as batalhas. Era o Senhor quem garantia essa vitória. E Davi então se engrandeceu e acreditava que era a força do seu exército que vencia. E por isso mandou então contar, por sugestão de Satanás, mandou contar os israelitas, para que ele pudesse então se gloriar. Davi depois disso cai em si, alertado pelo profeta, dizendo que aquilo tinha sido errado, que o seu coração estava distante de Deus. Davi se arrepende, mas escolhe a sua pena. Irmãos, Deus é tão bom que nos deixa semear o que nós quisermos. É a lei que prevalece em todo o universo, a lei da semeadura. Deus nos deixa fazer aquilo que nós quisermos, nós somos livres para escolher. Certo ou errado, conforme aquilo que nós acreditamos, que nós queremos ou que nós gostaríamos que fosse, Deus nos deixa plantar qualquer semente. Mas Deus também é justo para nos fazer colher os frutos das sementes que nós plantamos. Quando Deus então determina para Davi que ele escolha o seu castigo, Deus ainda assim está sendo muito misericordioso. Ele poderia ainda
abater a sua mão sobre o exército de Israel e aniquilá-lo completamente, sem que Davi pudesse escolher, sem que Davi pudesse se manifestar a respeito. Mas Deus ainda dá para Davi a escolha da sua pena. E quando ele escolhe, então, a praga e o anjo do Senhor para abater Jerusalém, Deus convoca uma potestade. Quem são as potestades? Aquela que tem essa autonomia para executar a ordem de Deus conforme ela foi determinada. A potestade é aquela que vem para a execução. O anjo da morte e o anjo do nascimento fazem parte dessa hierarquia de anjos. Eles executam a ordem de Deus conforme ela deve ser executada, conforme ela foi determinada. Esse anjo, essa potestade que é chamada então para aniquilar Jerusalém por causa do pecado de Davi, quando ele se coloca diante da cidade, depois de terem morrido 70.000 homens de Israel, Deus tem misericórdia. Assim como Davi acreditava na sua oração, Deus tem misericórdia e ordena ao anjo que pare. Nos momentos em que nós estamos vivendo, momentos de grande luta, os momentos em que nós escolhemos viver no bem e viver a vontade de Deus nas nossas vidas, nós sofremos as tentações. Nós sofremos esses ataques, digamos assim, essas tentativas, esses anjos que tentam em dois sentidos aqui. Tentam no sentido de incentivam, instigam e no sentido também de que sempre estão ali para induzir ao erro, assim como Satanás fez com Davi, faz conosco. As potestades são a nossa defesa, as potestades estão conosco, junto conosco para combater. Nos momentos em que você se sentir em dificuldades e você sentir que é algo espiritual, além do seu anjo da guarda, convoque as potestades para lutar com você, para lutar por você, para lutar pela sua vida espiritual, para lutar pela sua vida de oração. E tenha uma vida de oração eficiente, eficaz, para estar na presença de Deus. Somente dessa forma nós vamos estar conforme São Paulo orienta aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, para que nós possamos resistir às ciladas ardilosas do diabo. Era fácil para Davi, talvez, ter dito não preciso contar o exército de Israel. Mas Davi deu ouvidos. Davi pensou, talvez eu tenha mesmo muitos exércitos, talvez eu tenha muitos homens, talvez eu seja mesmo muito poderoso. Davi deu ouvidos, assim como Eva deu ouvidos. Quando a serpente seduziu Eva no paraíso, e disse para ela que ela não deveria comer porque ela seria como Deus, Eva deu ouvidos. Eva trocou ideia com Satanás. E Satanás ardilosamente a seduziu, ardilosamente seduziu Davi e ardilosamente seduziu e seduz a nós. E nós caímos. Então, irmãos, as potestades vêm nos ajudar nesse sentido, para que nós possamos estar fortalecidos em Deus, cientes, firmes, escolhendo o bem em todas as situações, com a sabedoria necessária daquilo que Deus determina para mim e para você, nós podemos nos posicionar e dizer, não vou fazer isso porque isso não é bom para mim, não é bom para outra pessoa, não é bom para essa realidade. Eu não vou ceder às seduções de Satanás. É um desafio, sim, todos os dias, mas vale muito a pena, porque nós podemos experimentar o poder de Deus ao nosso lado, a graça de Deus que providencia tudo que nós precisamos, tudo aquilo que é necessário, nós sentimos a providência e a proximidade dos anjos de Deus. Você pode fazer essa experiência, nós vamos fazer isso juntos. Vamos pedir
junto com os anjos da guarda, que as potestades nos guardem, nos fortaleçam, nos levem para o Senhor e que nos deixem atentos, espertos para todas as ciladas ardilosas do diabo. Vamos rezar juntos. Faça a sua intenção. Ó meu amado educador, santo anjo da guarda, que sempre me corriges e quando eu caio no mal, me convidas a me levantar da queda e abandonar a maldade. Eu te saúdo e te agradeço em união com todo o coro das potestades, encarregadas de conter as forças do demônio contra nós. Eu te peço insistentemente, tira a minha alma da indiferença e frouxidão, em que muitas vezes me encontro, e me faça lutar contra todo o mal. Rogai por nós, bem-aventurados anjos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência enviais os vossos anjos, a fim de nos guardarem, dai-nos a graça de colher os efeitos da sua proteção e partilhar um dia da sua felicidade. Te pedimos, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E assim nós encerramos mais um dia da novena aos anjos da guarda, entregando a nossa noite, entregando o nosso descanso, nossa família, e acreditando que a cada momento esses guardadores, esses protetores estão conosco ao nosso lado. Amanhã nós nos vemos para mais uma hierarquia, mais um aprendizado, mais um conhecimento. Eu convido você para exercitar tudo que você está aprendendo nessa novena junto conosco. Nós estamos nos aprofundando muito na vivência dos anjos e experimentando muito a intervenção de cada uma dessas hierarquias. Tem sido uma bênção para nós e eu convido a você a experimentar também. Amanhã nós nos encontramos às 18 horas. Nós encerramos essa novena saudando a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, que ela guarde o nosso sono, o nosso descanso, as nossas casas, as nossas famílias desse vírus, dessa pandemia. Que Nossa Senhora esteja conosco, levando todas as hierarquias de anjos para nos guardar. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estivemos reunidos e permaneceremos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, para sua família. Nós nos vemos amanhã. E tudo começou assim. Conversando com dois anjos,
lábios revelaram ao meu coração. Se souberes receber Jesus, do seu peito surge uma luz. Em volta dessa luz vamos ficar, todos os anjos a cantar. Glória, 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 glória. Cantem, anjos, cantem. Glória.